Graça e paz, irmãos. Eu queria convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos fazer a leitura do versículo 30 ao 39. O tema é Famílias Reconstruindo o Altar. E ele disse assim, que eu saí lendo logo o texto, não esperei os irmãos lerem, né? Mas estou esperando agora. 1 Reis, capítulo 18, do versículo 30 ao versículo 39. A leitura do texto não está na projeção, mas tem o tema da mensagem, não é? Então eu vou ler esse texto. Os irmãos que acharam, digam amém. Amém. Acharam, coisa boa. 1 Reis, capítulo 30, do versículo 18, do capítulo, versículo 30 ao 39. Diz assim a palavra de Deus. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Que o Senhor aplique a leitura da sua palavra nos nossos corações. Estaremos falando sobre famílias reconstruindo o altar. Luzeni, o que realmente vem a ser isso na palavra de Deus? Primeiro a gente vai tentar lembrar um pouquinho a história que aconteceu com Elias. Eu costumo dizer que Elias era o profeta do fogo. Tudo com Elias era com fogo. Começa com fogo e termina com fogo. Ele subindo num carro de fogo para os céus, não passou pela morte, ele foi trasladado. Nesse episódio, o povo de Israel, ele estava muito longe de Deus. Acabe era o rei de Israel. O nome já está dizendo, Acabe. Ele quase que acaba com Israel. Foi um rei corrupto, um rei idólatra, um rei que realmente levou o povo também para a idolatria. E aquele homem, ele ainda dizia que Elias era o perturbador de Israel, porque o povo estava adorando a Baal, aquele Deus que, de letra maiúscula, que estava naquela terra quando o povo chegou ali, e que Deus tinha dito antes do povo entrar na terra: não adorem a nenhum dos deuses daquela terra, porque eles vão levar vocês à perdição. Só o Senhor é Deus, não existe outro Deus.
E esse Deus Baal era um Deus conhecido por aqueles povos, ou por aqueles povos, como o Deus da fertilidade. Então o povo, eles começam a querer adorar a Deus como se aquele ídolo pudesse trazer chuva e fertilidade para a terra. Aí Deus, ele tem um senso de humor maravilhoso, né? E ele fala com Elias, e Elias diz assim para o povo: não vai chover até que eu dê a ordem. Porque o povo não achava que a abundância da terra vinha de Baal. Então Deus diz assim: se é Baal, Baal vai poder fazer alguma coisa, mas só vai chover quando eu der a minha ordem. E Elias disse isso e começou a fugir, porque agora Acabe mandava procurar Elias por todos os lugares. Os irmãos sabem a história. Elias foi mandado por Deus para ir para um ribeiro. Enquanto teve água ali no ribeiro, Elias tomou daquela água, e Deus mandava todos os dias um corvo para levar pão e carne para Elias. Enquanto teve água aquele ribeiro, Elias ficou ali sendo alimentado pelo corvo. Mas depois Deus mandou ele ir para uma terra que não era Israel, uma terra vizinha, e mandou ele ir para a casa de uma viúva. E aquela viúva, ele disse: pede aquela mulher para comer. E ele disse: olha, eu vou mandar aquela mulher lhe alimentar. E quando ele chega, diz assim: olha, faça um bolo para eu comer. Ela disse: meu senhor, eu estou passando fome. Ela diz: eu só tenho um pouquinho de farinha na vasilha e um pouquinho de azeite, que só vai dar para eu fazer um bolo para eu e meu filho, e depois nós vamos morrer. Eu estou aqui inclusive catando uns galhinhos para poder fazer o fogo. Ele disse: vai, faze primeiro para mim, depois faz para você e para o seu filho. Aquela mulher creu, foi pela fé. Ela deu para ele, fez o bolo para ele, entregou. E disse que enquanto Deus não mandou chuva para a terra, a farinha da botija não cessou, nem o azeite da vasilha. Amados, Deus é um Deus de milagres. Depois de passar esse tempo, ou seja, foram 3 anos e meio, Elias, ele vai, manda um recado para Acabe e diz assim: olha, eu quero que você reúna todos os profetas de Baal, todos os profetas de Aserá, que era uma deusa também que eles estavam adorando, e vamos nos reunir lá no Monte Carmelo. E a gente vai clamar. Vocês vão clamar para o Deus de vocês, para que ele mande fogo do céu que queime um altar. E eu vou clamar para o meu. Aquele que mandar fogo do céu, esse verdadeiramente é Deus. Olha, só sou eu, mas vocês podem usar todos os profetas de vocês. Juntando os profetas de Baal e de Aserá, dava quase 1000 homens, só de profetas, só de sacerdotes daqueles 2 deuses. E eles se reuniram, eles prepararam ali um altar, eles colocaram um animal e eles começaram a clamar. E eles gritavam, e eles pediam, e já estava o dia passando mais de meio-dia, já chegando quase que à tarde. E Elias começa a tirar onda mesmo. E Elias diz assim: clame mais alto. Quem sabe ele é muito ocupado, saiu por aí, não está escutando. Então clame mais alto. Aí é que eles clamavam, começaram a se cortar braço, cortar as costas, para poder chamar a atenção de Baal. Depois que já estava quase terminando aquele horário, Elias diz assim: pois é, vocês já chamaram, pois agora serei eu. E aí acontece isso que nós acabamos de ler aqui. Quando ele vai restaurar o altar, e ele ora a Deus, e Deus manda fogo do céu, e o povo diz: só o Senhor é Deus. Agora, antes de Elias ele fazer aquele trabalho todo, ou ele pedir que Deus mandasse fogo do céu, diz a palavra, e vocês ouviram o que eu li, ele restaurou o altar. Nós estamos vivendo dias em que as famílias, elas também estão precisando restaurar o altar de adoração dentro das suas casas. Nós estamos vivendo dias que as pessoas estão muito preocupadas com outros deuses,
o Deus da beleza, o Deus do dinheiro, o Deus do egoísmo, aquela coisa do eu tenho que cuidar de mim e o resto fica para depois. Hoje, talvez você nem se ajoelha diante de um ídolo porque você sabe que isso é errado, mas você faz de você mesmo um ídolo. Porque quando você só faz a sua vontade, você está adorando a você mesmo. E a nossa carne, ela tem uma vontadezinha forte. E é uma vontade, não é boa não, é uma vontade ruim. Uma vontade que nos leva à queda. Mas eu posso dizer que a estrondosa maioria do mundo todo hoje se adora ou se curva diante de si mesmo. Porque quando eu faço a minha vontade acima da vontade de Deus, eu estou me colocando em primeiro lugar. Eu estou me adorando. Então eu creio que nunca existiu uma geração onde as pessoas fazem tanto sua própria vontade e se adoram. Mas estamos precisando restaurar o altar. Jesus está voltando. Jesus está querendo vir buscar a sua noiva, e a sua noiva é pura, sem mácula, sem defeito. Deus criou a família com um propósito. Como eu estava dizendo hoje pela manhã, Deus criou o homem e viu que não era bom que o homem estivesse só. E Ele fez uma mulher, Ele fez o casamento daquele casal, disse para que eles se multiplicassem, que eles enchessem a terra. O próprio Deus foi o juiz, Ele foi o sacerdote para aquele casamento. Ele criou a família para o louvor da sua glória. Na sua palavra, Ele um dia, quando escolheu Abraão, Ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Ele disse para você ser sal, você ser luz, e você iluminar, você salgar, Ele está dizendo para a sua família ser bênção para outras famílias, para as famílias da terra, através do seu testemunho, através da sua palavra, da proclamação do Evangelho, o testemunho de uma família diferente da que nós vemos em nossos dias. Nós temos visto hoje uma caricatura da família que Deus criou. O que é uma caricatura? Tem aqueles cartunistas, aqueles desenhistas, eles fazem uma caricatura da pessoa, ele olha para você, ele não faz você igual, ele faz um desenho de você que todo mundo dá para ver que é você, mas ele salienta uma parte que ele achou meio interessante, ou que chamava atenção. Tem gente que ele bota um nariz, que já tem um nariz grande, ele bota bem maior. Se tem uma orelha grande, ele bota a orelha bem maior. Então, é uma visão, um desenho mais ou menos deturpado. Dá para ver que é a pessoa, mas não é o retrato, não é a foto, não é igual. Deus fez a família. E essa família que existe hoje, dá para a gente ainda ver que é uma família, mas não é mais como Deus criou, como o sonho de Deus para nós. A família de hoje parece mais uma caricatura da criação de Deus, ou do que Deus desejou e sonhou para a família. Precisamos reconstruir o altar das nossas casas. Em toda casa existe um altar. Agora, quem se adora naquele altar, a escolha é nossa. Mas é aquela família que vai colocar em primeiro lugar alguma coisa. E o Senhor hoje está nos chamando para reconstruir o altar da nossa família, reconstruir o altar da nossa casa, o altar de adoração na minha vida e na sua vida. Parece que nós estamos apáticos como o povo de Israel. Eles não deixaram de fazer os cultos a Deus, não. Interessante é isso, que na época de Acabe, eles adoravam ainda a Deus. Eles faziam os cultos, eles guardavam os sábados, eles faziam os sacrifícios, mas eles faziam um culto dividido, porque eles diziam adorar a Deus com apenas palavras, e com as suas ações, com as suas atitudes, eles adoravam os outros deuses. Só o Senhor é Deus. Ele não aceita que você divida o culto. Ou você adora a Deus ou não adora. Você o serve ou não serve. Não há um meio termo com Deus. Então o povo continuava adorando, mas não era uma adoração somente de lábios. E o Senhor deseja uma adoração em espírito e em verdade.
para que todas as pessoas, ao nos ver, possam perceber que nós somos famílias diferentes, pessoas diferentes, porque Deus é o nosso Senhor. Então, queridos, o Senhor nos chama para reconstruir. O que é reconstruir? Reconstruir é reedificar, é renovar, reformar aquilo que um dia já existiu, é restaurar o que estragou ou se deteriorou com o tempo. No início da família, o início da família geralmente se dá depois do casamento, né? O casamento é a festa, é a alegria, é o perfume, é a cor, é a beleza. Tudo de maravilhoso está no casamento. Então, o começo é de alegrias, festa, novidades, sonhos, projetos, força, coragem. Mas com o tempo, as coisas começam a se deteriorar. Você compra um carro, todo mundo gosta até de entrar dentro dele, tem aquele cheirinho de novo, né? Você entra, até quando você senta no plástico, dá gosto. O carro não tem rangido, não bate, é muito bom. Se você compra um carro, se você compra uma roupa nova é outra coisa. Ela já vem com aquele vincozinho ali da fábrica, mas ela suja. E a gente precisa lavar, precisa passar, precisa cuidar dessa roupa. O carro não vai ficar novo toda a vida, por mais cuidadoso que seja o dono. Ele vai envelhecer, vai precisar de reparos, nem que seja dos pneus, de óleo, a bateria e o combustível que vai precisar sempre. A nossa vida espiritual também precisa de reparos. A nossa família também precisa de reparos. Com o tempo ele leva muitas coisas. E a festa acaba, fica o quê? Bagunça e sujeira. É ou não é assim? É. Minha filha casou, tem 15 dias. Ela foi para a lua de mel e eu fiquei para arrumar as coisas. Aí você vai devolver coisa, vai guardar, vai limpar. A casa parecia que tinha passado um furacão. Depois da festa, linda, maravilhosa, fica a sujeira, a bagunça, alguém tem que limpar. Depois da festa, aquela festa de alegria, a alegria depois começa a diminuir. Eu lembro quando eu cheguei da lua de mel, vai fazer 30 anos agora, com muita alegria, graças a Deus. Eu lembro que nós íamos para o seminário, mas ainda passamos 2 meses na casa da minha cunhada. E ela tinha um kitnetzinho lá atrás, e a gente ficou lá atrás, colocamos as coisas. E eu me lembro que quando nós chegamos, as coisas não demoravam, porque eram bem simples, né? Chegava logo a fita da gente, daquela fita mesmo, né? DVD não, era fita, né? E chegou o pessoal, estava lá na sala assistindo. E quando eu cheguei, que vi roupa suja, coisa para arrumar, coisa para ajeitar, eu lá, ajeitando. Aí Paulo, eu não sei se ele lembra disso, ele disse: vamos assistir aqui. Eu disse: estou agora na realidade. Olha só, podendo ir mesmo, deixar lá as coisas, mas é assim, vai diminuindo, porque a realidade chega, roupa para lavar, comida para fazer, a casa para arrumar, para limpar. Nem tudo é lua de mel, nem tudo são flores. Também a novidade começa a se tornar normal. E por isso que a gente na família tem que estar sempre renovando, restaurando, reconstruindo, porque para não entrar na rotina. Também o perfume. Não fica tudo bem limpinho, a gente ajeita tudinho para a chegada, mas começa a sujar. Uma das coisas que eu digo no curso de noivos, né, é que, por exemplo, o banheiro, ele não se limpa sozinho. Porque geralmente os noivos, eles, quando estão em casa, sempre encontram o banheiro limpo. Tem alguém que lava em casa. E para surpresa deles, quando casam, com alguns dias, eles dizem: está ficando sujo. Lá em casa não ficava sujo, porque ele não se limpa sozinho. Aí você vai ter que colocar a mão na massa e vai limpar. O perfume muitas vezes desaparece. Se você quer que continue perfumado, você tem que lavar, restaurar, limpar.
A força e a coragem da juventude um dia diminui. Você era aquele que parecia um trator, que saía rodando de um lado para outro, rodava à noite. Vai chegar o tempo que a força vai diminuir. A coragem também, você se cansa mais fácil, se cansa mais rápido. Querido, chega um momento que nós precisamos entender que mudanças precisam ser feitas, consertos na família e em nós, pecados em nossas vidas que precisam ser derrubados no poder do nome de Jesus, relacionamentos que precisam ser restaurados, porque com o tempo vai passando, algumas dificuldades, alguns impedimentos começam a trabalhar nos relacionamentos, e às vezes, se você não tiver uma reforma, vai ser destruído. Precisam ser feitas essas mudanças. Nós precisamos reconstruir, pois a vida, ela é uma batalha diária. A vida, tanto a vida nossa, a vida secular, como a vida espiritual. E agora eu queria fazer uma pergunta: o que é que está derrubando ou destruindo em sua vida e que precisa ser restaurado? O que está derrubado ou destruído em sua vida e que precisa ser restaurado? Deus trouxe você hoje à noite aqui. Muitas pessoas poderiam estar aqui. Hoje temos poucas pessoas. Eu acho que pela manhã a gente tinha até mais gente. Mas eu queria dizer que Deus trouxe você especialmente hoje à noite aqui para você fazer essa avaliação. O que está derrubado? O que está destruído e que precisa ser reconstruído na sua vida e na vida da sua família? Mais uma perguntazinha: como restaurar? Como restaurar o altar? Nós vamos passear um pouco aqui no texto e ver como Elias fez para restaurar o altar. E ele deixa para nós esta lição. E você vai poder olhar na sua Bíblia e ver os passos para restaurar o altar. Primeiro, como ele restaurou o altar? Primeiro, ele aproximou-se do altar. Se você quer restaurar o seu altar, a primeira coisa que você vai precisar fazer é se aproximar dele. E eu queria trazer isso aqui, se aproximar de Deus. Porque nenhuma mudança pode ocorrer na sua vida se você não se aproximar primeiramente de Deus. Você precisa primeiro buscá-lo de todo o coração. E o interessante é que a gente pode buscar com uma certeza, uma promessa dele, que ele diz em sua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Veja o versículo 30, quando ele diz: então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. Elias era a pessoa que representava Deus. Principalmente naquela época, as pessoas não faziam orações assim à toa. Elas precisavam de um sacerdote. Elas precisavam de alguém para poder simbolizar Deus ali para elas, porque o Espírito de Deus ainda não tinha descido. E ele diz: aproximem-se de mim. Você quer uma restauração? Sabe aquela coisa que você vê uma bagunça tão grande que você não sabe por onde começar? Aí eu digo: eu sei, vou começar orando, porque Deus vai dar força e vai mostrar. E quando eu oro, interessante, as coisas no instante acontecem. E você olha para o relógio e diz: um milagre, deu tempo, porque você buscou primeiro ao Senhor. Se você quer restaurar o altar da sua casa, se você quer restaurar a sua família, se você quer restaurar a sua vida, primeiro você precisa se aproximar de Deus. Segundo, você precisa apanhar as pedras do altar. No versículo 31 diz assim: depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Tem gente que quer adorar a Deus, mas eu adoro do meu jeito. E principalmente em nossos dias, que as pessoas andam com o nariz tão empinado. Eu quero adorar a Deus, é assim. Mas Deus já disse como Ele quer ser adorado.
Se você quer prestar um culto a Deus, você tem que fazer de acordo com a vontade dEle. Só Ele é Deus, queridos. Nós somos servos. E o que Elias fez? Ele escolheu 12 pedras. E quando eu estava preparando a mensagem, fiquei orando, pedindo a Deus, que pedras seriam essas? Se a gente pudesse trazer para os nossos dias, trazer para restaurar a nossa família, restaurar-nos a comunhão com Deus, com a nossa igreja, com o povo de Deus. O que nós poderíamos ver? E Deus me deu assim 12 pedras também. Nós precisamos procurar a pedra da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós estamos vivendo numa geração que está perdendo a fé. O nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo. Mas a nossa fé que está pequena, não está nem do tamanho de um grão de mostarda. Precisamos procurar a pedra da fé e dizer: Senhor, aumenta a minha fé. Uma segunda pedra, a dedicação. Se o Senhor é Deus, eu vou me dedicar. Quando a gente gosta de uma pessoa, ou a gente gosta de alguém, o que é que a gente faz? A gente dá o melhor para essa pessoa, é ou não é? Você não dá o pior para quem você ama. Eu lembro de uma história de um homem que estava na rua, um mendigo, e um senhor teve pena dele, passou e comprou um cachorro quente, um hot dog daqueles que tem a salsicha assim bem grande, que chega, sai pelo lado do pão. E ele entregou para ele, e aquele homem tinha um cachorrinho, um vira-lata, que o acompanhava em todos os momentos. E aquele homem agradeceu pelo cachorro quente, tirou a salsicha, deu para o seu cachorrinho e comeu o pão apenas com o molho. E o homem disse: você com fome, eu lhe dou um cachorro quente e você dá para ele a salsicha? Ele disse: para um amigo a gente dá sempre o melhor. Esse amigo nunca me abandonou, minha família me abandonou, mas ele continua aqui comigo. E quando eu estou dormindo à noite, ninguém se aproxima de mim que ele não deixa. Ele é o meu melhor amigo. Por isso eu dei para ele o melhor. Se a gente pode dar para um cachorro o melhor que você tem, imagine para Deus. Como é que a gente quer adorar a Deus dando o nosso pior, dando o nosso resto, as nossas migalhas? Eu faço como der, como eu quiser, ou como eu puder. Hoje eu estava dizendo para uma pessoa pela manhã, falando sobre a questão espiritual para essa pessoa, e eu disse assim: olha, o culto que agrada a Deus é um culto consciente. Você não pode buscar a Deus quando tiver vontade de buscar, porque se você esperar para ter vontade, você precisa estar muito bem espiritualmente. Mas na maioria das vezes a gente não tem. A gente precisa conscientemente buscar. Aí o Senhor te abençoa e manda o fogo do céu. Nós precisamos buscar a pedra da esperança. Parece que a igreja do Senhor Jesus Cristo perdeu a esperança. Parece que o mundo tudo bem, está sem esperança. Ninguém tem esperança mais em político, não tem esperança mais em nada. Acredita que tudo vai de mal a pior. Mas nós temos a viva esperança. Nós precisamos buscar a pedra da esperança, porque Jesus vai voltar. Ele vem buscar a sua igreja. Nós não vemos mais hoje a igreja dizendo Maranata. Nós não vemos hoje a igreja mais preocupada em falar o evangelho do Senhor para apressar a sua vinda. Precisamos buscar a pedra da esperança. Precisamos buscar a pedra da alegria. Às vezes tem alguém aqui na frente cantando, ministrando louvor, e a pessoa, às vezes, se ela não tiver muito assim, aquela coisa, aí ela fica agoniada ver os irmãos. Mas tem gente que às vezes precisa quase dizer: irmãos, ante, irmãos, buge o outro aí do lado, belisque. Meus amados irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor não está nas coisas. Porque eu não estou numa crise. Porque eu estou na dificuldade. Mas o Senhor é o mesmo, Ele não mudou e só Ele é Deus. Precisamos buscar a pedra da alegria.
Precisamos também buscar a pedra da paz. O mundo pode estar em crise, o mundo pode estar em guerra, mas o príncipe da paz está em nós. E o Senhor quer nos dar a paz que excede todo entendimento. Ele disse que essa paz guardará a nossa alma. Precisamos buscar essa pedra da paz. Senhor, eu não estou em paz, dá-me da tua paz. Para isso ele veio, ele disse: a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Também precisamos buscar a pedra da união. Para dentro da nossa casa, para a igreja, precisamos buscar a união, queridos, porque hoje a própria ciência, o desenvolvimento que nós estamos vivendo está separando o homem. Aí você vai dizer: pera lá, Luzeni, separando não. Eu agora estou tendo, olha, eu tenho tantos amigos no Zap, eu tenho não sei quantos no Face, amigos que eu nunca tinha visto há 30 anos, agora eu posso ver. Eu estou falando de gente que você olha no olho. Inclusive a ciência está querendo dizer que é diferente hoje os relacionamentos. Os relacionamentos mais importantes para a geração de hoje é o virtual. Querido amigo, é aquele que você olha nos olhos e chora com ele, ri com ele. Nós precisamos buscar união. Que adianta você ter 10.000 amigos virtuais e dentro de casa você não tem amizade com ninguém? Você dentro de casa é desunido com todo mundo. Você não consegue ficar perto de sua mãe, você não consegue ficar perto do seu pai, não consegue ficar perto do seu marido, não consegue ficar perto do seu filho. Mas com os amigos eu estou assim, ó. É coraçãozinho para lá, coração que bate, coração nos olhos, coração de beijinho. Mas com minha família não. Precisamos buscar a pedra da união. Precisamos buscar a pedra da devoção. A devoção seria aquele momento que você tem com Deus, o culto doméstico dentro dos nossos lares, um tempo separado para a devoção como família, para adorar e buscar ao Senhor nosso Deus. Precisamos buscar a pedra do serviço. Hoje as pessoas querem pagar para que pessoas trabalhem, mas não quer mais fazer. Como é difícil. Se nós entendêssemos que trabalhar na obra do Senhor, trabalhar na igreja, envolvermos com a obra do Senhor é um privilégio, porque estamos servindo ao Deus Todo-Poderoso. Eu fico besta com essa coisa. Tem muito programa hoje de chefe, né? E o chefe tal, e o povo se sente honrado. O cabra dá um grito, aí a pessoa faz: sim, senhor chefe, obrigado, chefe. Agora com Deus, não quero servir. Deus é o Criador. É um privilégio colocar a mão na obra para Ele. É um privilégio cuidar das crianças dEle. É um privilégio cuidar dos adolescentes, dos jovens que são dEle. É um privilégio cuidar das famílias. É um privilégio servir ao Senhor. Ele sim, podemos dizer: sim, Senhor, eis-me aqui. É um privilégio te servir. Precisamos buscar essa pedra. Precisamos buscar a pedra do amor. Deus é amor e nós precisamos deste amor. Amor de um homem para a mulher, um marido para sua esposa e vice-versa, pais para filhos, filhos para pais, para com os irmãos. Precisamos restaurar o amor. Precisamos buscar a pedra da entrega. Todos os dias nós devemos nos entregar ao Senhor. A Bíblia diz que nós somos mortos todos os dias, ou vamos como ovelhas para o matadouro. Todos os dias eu devo negar a mim mesmo. Aí a gente pode, depois de tudo isso, buscar a pedra do louvor, que é a pedra da gratidão. Queridos, a igreja do Senhor Jesus Cristo não sabe agradecer. A gente coloca no programa uma oração de louvor, e às vezes quando chama a pessoa diz: Senhor, obrigado por este culto, obrigado. E começa a pedir. A gente parece umas crianças pidonas. Dá. A gente não sabe orar se não for para pedir. Será que a gente não tem essa gratidão e a devoção de entrar na presença de Deus e começar só a glorificar o nome dEle?
Adorar, que é a outra pedra, a última pedra, adoração. Poder dizer: Senhor, te adoro, porque Tu és o Criador. Eu contemplo as obras das Tuas mãos. Tu és fiel, Tu és bondoso, misericordioso. E nos derramar nessa devoção a Ele, gratidão e adoração. Essas pedras precisam ser buscadas para que o nosso altar seja restaurado. Terceiro, construir o altar. Depois que você apanha as pedras, aí você pode construir o altar. O altar ser construído para a honra do nome do Senhor nosso Deus. A sua vida é um altar, a sua família é um altar, a nossa casa é um altar. Foi construído nele um altar para o Senhor. Hoje, dentro dos nossos lares, existe mais um altar para a internet, um altar para a televisão, um altar para qualquer coisa, menos para Deus. Quarto, a gente vê aqui no versículo 33, diz assim: depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha, e então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes, derramem-nas sobre o holocausto e sobre a lenha. Depois de construir o altar com essas pedras, ele pega a oferta. Aquele novilho estaria representando o Senhor. O holocausto Deus já deu, mas ali estava sendo colocado um novilho, um animal inocente. E eu pergunto, meus irmãos, será que nós estamos construindo o nosso altar? Nós estamos preparando o sacrifício, que é o quarto? Será, quando a gente olha para uma imagem como essa, eu sinto muita pena. Mas Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus inocente, que veio para morrer pelos nossos pecados. Hoje mesmo nós teremos a ceia logo mais, onde a gente vai lembrar esse Cordeiro, que foi colocado ali no altar, que foi a cruz, para morrer pelo meu, pelo seu, pelos nossos pecados. E amados, ele preparou o sacrifício. Você vê que o sacrifício ele foi cortado. Jesus Cristo, ele foi também moído pelas nossas iniquidades. E quando nós queremos prestar uma adoração ao Senhor, nós precisamos também preparar o sacrifício. E o sacrifício que nós podemos preparar é colocar ali a nossa vontade, o nosso eu, crucificar, colocar no altar em adoração ao Senhor. Encheu o altar de água, versículo 33 a 35. E ele encheu de água, e diz o texto que ele colocou 4 jarras grandes. Depois mandou que fizesse a mesma coisa novamente. Depois, pela terceira vez, fizeram novamente, e a água escorria do altar. E quando eu estava preparando a mensagem, pensando, eu comecei a perguntar para Deus assim, o significado que seria de cada passo como esse. Olhando a história, você vai ver que ele colocou a água, na verdade, ali para o povo ver que a lenha molhada não pega fogo. É ou não é assim? Enquanto que aquele povo pediu a Baal e nada de fogo, descendo a lenha seca, ele encharca a lenha, ele encharca o novilho. A água desce pela valeta e enche a valeta. E eu fiquei pensando, já que Deus estava me dando aquela mensagem, o que poderia representar a água? E eu lembrei que Jesus é a água da vida. Se você quer que o seu altar seja reconstruído, para que o fogo do céu desça, você tem que estar encharcado do Senhor. Você precisa beber dessa água. Você precisa ser restaurado por essa água, lavado por esta água. Querido, só se torna uma tocha humana do poder de Deus quando a gente está encharcado da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente pode dizer como o apóstolo Paulo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele encharcou, e nós precisamos encharcar nossa água, nossa casa, os nossos quartos, a nossa cozinha, o nosso conversar, o nosso palavreado, as nossas brincadeiras. Tudo deve ser para a glória do nome do Senhor. Que as pessoas olhem e dizem, eles estão encharcados de Jesus. E queridos,
ele ainda teve que dar mais um passo, o passo de orar a Deus. Deus mandou ele fazer aquilo, mas ele se ajoelha, ele ora, ele clama. E diz assim no versículo 37, diz: responde-me, ó Senhor, responde-me. Ele começa orando do 36. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Queridos, se nós queremos ver o altar da nossa casa restaurado, nós precisamos clamar, nós precisamos orar, nós precisamos pedir. E temos a promessa de Deus: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, clama a mim, responder-te-ei, buscar-me-eis e me achareis. Se queremos ver este altar restaurado e Deus respondendo com o poder da sua glória, nós precisamos estar em oração, orar pelas nossas famílias, orar sem cessar, interceder. E sabe o que é que acontece? Qual é o resultado? O fogo cai do céu. O fogo cai do céu. O fogo é a presença do Senhor. Quando o Espírito Santo de Deus veio e ele desceu no dia do Pentecostes, ele veio em forma de línguas de fogo, e estavam sobre a cabeça dos discípulos. O Senhor quer derramar do seu fogo no nosso meio. O fogo simboliza avivamento, o fogo simboliza purificação. O Senhor quer derramar do seu fogo e purificar nossa vida, nossos pensamentos, nossas ações, e nossa família será restaurada. Diz o texto que então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente. Deus, quando faz, Ele faz bem feito. Bastava apenas queimar o novilho, mas queimou o novilho, a lenha, as pedras queimaram, e a água foi toda lambida pelo fogo. Só o Senhor é Deus. Sabe qual foi o resultado, amados? Aquele povo se ajoelhou diante da presença de Deus, temendo e tremendo. Eles viram que Baal não era Deus. Se nós reconstruirmos o altar da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, o mundo vai ver Deus em nossas vidas, e eles dirão: só o Senhor é Deus. Eles vão adorar ao Senhor através da nossa vida, através do nosso testemunho, desse altar reconstruído. Porque o mundo normalmente isso não acontece, mas quando Deus faz, tudo é restaurado, e as pessoas veem que só o Senhor é Deus. Deus criou a família. Ele deseja que nossas famílias sejam bênção para todos os que estiverem ao nosso redor. Reconstruindo o altar, o nome do Senhor será glorificado, o nome do Senhor será proclamado. Haverá em nossa casa provisão, haverá em nossa casa vitória, haverá em nossa casa alegria, porque a presença do Senhor faz toda a diferença. Amados, precisamos, se queremos ter o altar da nossa vida reconstruído, buscar ao Senhor, aproximar-se dEle de todo o coração, apanhar as pedras do altar, se arrepender e apanhar essas pedras que eu falei e pedir: Senhor, não estou achando não, Senhor, estou procurando e não estou achando, me mostra, me dá essas pedras, para que o teu altar seja reconstruído na minha vida, na minha casa, na minha família. É preciso reconstruir o altar, preparar o sacrifício. Esse sacrifício todos os dias nós devemos fazer da nossa vida ao Senhor. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Olha, cada dia é morte do meu eu, da minha vontade. É o culto que agrada a Deus, o culto racional. Preparar esse sacrifício
encher o altar do Senhor com a sua presença. Irmãos, como nós queremos estar encharcados dessa água se nós não lemos a palavra de Deus, não meditamos nessa palavra, não estudamos essa palavra todos os dias, o nosso altar vai estar seco. Mas o Senhor quer derramar da sua água sobre nós e encharcar. E vamos orar. Vamos orar clamando ao Senhor, pedindo por este fogo, esse fogo que traz vida e não morte. E o resultado é que a nossa família será uma bênção. O Senhor Jesus Cristo será glorificado em nós quando o fogo descer. E eu queria dizer para você, talvez você esteja pensando, mas Luzeni, tudo isso é tão difícil. Aí eu queria dizer para você, Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus sobre o altar. Ele foi consumido pelas nossas iniquidades. Ele não pede nada a você que Ele já não tenha feito antes, que Ele não tenha passado por esse caminho antes. Por isso Ele diz, eu sou o caminho. Vamos despertar, amados irmãos. Enquanto é tempo, vamos lutar pelas nossas famílias. Quando chegar hoje à noite em casa, diga, vamos reconstruir o altar da nossa casa. Se os seus filhos já não estão mais em casa, então comece a orar. Orar por eles. E na oportunidade que tiver, diga, vamos restaurar o altar da nossa casa, da nossa família, para que o fogo do céu, a vida de Deus venha sobre nós, e para que todos sejam, ou se derrame diante de Deus, para glorificar o seu nome. Que Ele nos abençoe, que o seu altar possa ser reconstruído em nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai amado, nesta hora, quando estamos nos preparando para a ceia do Senhor, nesse culto que lembramos que Jesus foi morto por nós e não podemos entender tanto amor. Um cordeiro, ele é amarrado no altar para que ele não saia. Ele é morto. Mas Jesus Cristo, ele podia sair ali do altar. Ele poderia sair da cruz. Mas ele ficou por nos amar. Ele ficou porque queria nos dar vida e vida em abundância. E eu te peço em nome de Jesus, desperta teu povo, desperta tua igreja, desperta as famílias, para que nós possamos restaurar o altar da adoração em nossas vidas e nos nossos lares. Fica conosco, Pai. É o que nós te pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.